Eu saúdo a todos os irmãos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Que o Deus de Abraão, Isaac e Jacó abençoe todos nós com saúde, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Quero ler aqui no livro de Gênesis, capítulo 20, do versículo 1 até o versículo 18. Bíblia João Ferreira de Almeida, corrigida fiel, com o contexto da palavra e referência completo. O contexto da palavra: Abraão nega que Sara é sua mulher. Versículo 1. E partiu Abraão dali para a terra do sul, e habitou em Gade e Sur, e peregrinou em Gerar. Referência do versículo 1, livro de Gênesis, capítulo 16, versículo 7. Contexto da palavra: Agar é dado por mulher a Abrão, versículo 7. E o anjo do Senhor achou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur. O versículo 2 do capítulo 20 de Gênesis. E havendo Abrão dito de Sara, sua mulher, é minha irmã, e ouviu Abimeleque que o rei de Gerar tomou a Sara. Versículo 3. Deus, porém, veio a Abimeleque, que em sonho de noite disse ele: Eis que morto és por causa da mulher que tomaste. Por quê? Ela está casada com o marido. Referência do versículo 3, livro de Gênesis, capítulo 33, versículo 7. E chegou também Leia com seus filhos, inclinaram-se, e depois chegou José e Raquel, inclinaram-se. Aqui está falando quando eles encontrou com Esaú. O versículo, referência do versículo 3, livro de Salmo de número 105, verso 14. Não permitiu a ninguém que o oprimisse, e por amor dele repreenderei dizendo. O versículo 4 do capítulo 20 de Gênesis. Mas Abimeleque ainda não se tinha chegado a ela. Por isso diz: Senhor matará também uma nação justa. Referência do versículo 4. Livro de Gênesis, capítulo 18, versículo 18. Contexto da palavra: Deus anuncia a destruição de Sodoma e Gomorra. Versículo 18. Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, nele será bendito todas as nações da terra. O versículo 5 do capítulo 20 de Gênesis. Não me disse ele mesmo, é minha irmã? E ela também disse, é meu irmão. Em sinceridade do coração e pureza da minha mão tem feito isso. Referência do versículo 5. Livro de 2 Reis, capítulo 20, versículo 3. Contexto da palavra: Ezequias adoece. Versículo 3. Ah, Senhor, se servido de te lembrar de que andei
diante de ti em verdade e com o coração perfeito. Fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Coitado. Referência do versículo 5. Livro de 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 12. Contexto da palavra. Por que demorou Paulo a sua ida? Versículo 12. Porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência, de que com simplicidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria carnal, mas na graça de Deus, temos vivido no mundo e maiormente convosco. O versículo 6 do capítulo 20 de Gênesis. E disse ele, Deus, em sonho: bem sei que na sinceridade do teu coração fizeste isto. Também eu te tenho impedido de pecar contra mim, por isso te não permiti tocá-la. Referência do versículo 6, livro de Gênesis, capítulo 31, versículo 7. Mas vosso pai me enganou e mudou o salário 10 vezes. Porém, Deus, ele não permitiu que me fizesse mal. Isso aqui está falando de Jacó com aquele irmão de Sarai, esqueci o nome dele, Labão. Referência do versículo 6, livro de Salmo de número 51, verso 4. Contexto da palavra. Davi confessa o seu pecado e suplica o perdão e roga a Deus que ele renova um espírito reto. Verso 4. Contra ti somente pequei. Fiz o que teus olhos parecem mal, para que seja justificado quando falares, puro e quando julgares. O versículo 7 do capítulo 20 de Gênesis. Agora, pois, restitui a mulher a seu marido. Por quê? Profeta é, e rogará por ti, para que viva. Porém, se não ele restituires, sabe que certamente morrerá, tu e tudo o que é teu. Referência do versículo 7. Livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 17. Mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerá. Por quê? No dia em que dela comer, certamente morrerá. Referência do versículo 7. Livro de Tiago, capítulo 5, versículo 14, versículo 15. Está alguém entre vós doente, chama os presbíteros da igreja e ora sobre ele, ungindo com azeite em nome do Senhor. Versículo 15. A oração da fé salvará o doente, e o Senhor levantará, e se houver cometido pecado, se ele ao perdoados.
O versículo 8 do capítulo 20 de Gênesis. E levantou-se Abimeleque pela manhã de madrugada, chamou todo o seu servo e falou todas estas palavras em seus ouvidos. E temeram muito aqueles varões. Versículo 9. Então chamou Abimeleque Abraão e disse-lhe: Que nos fizeste, Abraão? Em que pequei contra ti, para trazer sobre mim o meu reino tamanho pecado? Tu me fizeste aquilo que não deveria ter feito, Abraão. Referência do versículo 9. Livro de Gênesis, capítulo 26, versículo 10. Contexto da palavra: Isaac vai gerar por causa da fome. Versículo 10. E disse a Abimeleque: Que é isto que nos fizeste? Falsamente se teria deitado alguém deste povo com a tua mulher, e tu teria trazido sobre nós um delito. Versículo 10 do capítulo 20 de Gênesis. E disse mais Abimeleque, Abraão: Que tem visto para fazer tal coisa? Versículo 11. E disse Abraão: Porque eu dizia comigo mesmo: certamente não há temor de Deus neste lugar, e eles me matarão por amor da minha mulher. Isso que eu pensei. Referência do versículo 11, livro de Gênesis, capítulo 12, versículo 12. Contexto da palavra: Abrão desce ao Egito. Versículo 12. E será que quando os egípcios te virem, dirão: Esta é sua mulher, e matar-me a mim e a ti guardarão em vida. Referência do versículo 11, livro de Salmo de número 36. Contexto da palavra: A malícia dos ímpios, nosso refúgio está em Deus, que salva os retos. Verso 36, verso número 36. E prevaricação do ímpio, disse no íntimo do seu coração: Não há temor de Deus perante os seus olhos. O versículo 12 do capítulo 20 de Gênesis. E na verdade, Abraão disse: E na verdade, ela também é minha irmã, filha de meu pai, mas não filha da minha mãe. Veio a ser minha mulher. Referência do versículo 12. Livro de Gênesis, capítulo 11, versículo 29. E tomara Abrão a Naor mulheres para si. O nome da mulher de Abrão era Sarai, e o nome da mulher de Naor era Milca, filho de Arã, pai de Milca e pai de Isca. Isca é também uma mulher. O versículo 13 do capítulo 20 de Gênesis. E aconteceu que, fazendo-me Deus sair errante da casa de meu pai, ele diz: Seja esta a graça que me fará em todo lugar onde viermos. Diz de mim: é meu irmão. Referência do versículo 13, livro de Gênesis, capítulo 12, versículo 1. Contexto da palavra: Deus chama Abrão e ele faz promessa. Versículo 1. Ora, o Senhor disse a Abrão: Sai da tua terra e da tua parentela, e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei.
Referência do versículo 13. Livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 8. Contexto da palavra: a natureza da fé, exemplo da fé tirado do Velho Testamento. Versículo 8. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. O versículo 14 do capítulo 20 de Gênesis. Então tomou Abimeleque ovelhas, vaca, servo e serva, e os deu a Abraão, e restituiu ele e Sara sua mulher. Referência do versículo 14, livro de Gênesis, capítulo 12, versículo 16. Contexto da palavra: Abrão desce ao Egito, versículo 16. E fez bem a Abrão por amor dela. E ele teve ovelha e vaca e jumentos, e servo e serva, jumento e camelos. O versículo 15 do capítulo 20 de Gênesis. E disse Abimeleque: eis aqui a minha terra está diante da tua face. Habita onde bom for aos teus olhos. Referência do versículo 15, livro de Gênesis, capítulo 13, versículo 9. Contexto da palavra: Abrão e Ló separam-se, versículo 9. Não está toda a terra diante de ti? Ei, pois aparta-te de mim. Se escolher a esquerda, irei para a direita, e se a direita escolher, eu irei para a esquerda. O versículo 16 do capítulo 20 de Gênesis. E Sara disse: vê que tem dado a teu irmão 1000 moedas de prata. Eis que ele te seja por véu dos olhos para com todos que contigo estão, até para com todos os outros está divertida. Referência do versículo 16, livro de Gênesis, capítulo 20, versículo 5. Contexto da palavra: Abraão nega que Sara é sua mulher. Versículo 5. Não me disse ele mesmo: é minha irmã? E ela também disse: é meu irmão? Em sinceridade do coração e pureza da minha mãos tem feito isso. Isso aí quem falou foi Abimeleque. O versículo 17 do capítulo 20 de Gênesis. E orou Abraão a Deus, e sarou Deus Abimeleque e a sua mulher e a sua serva, de maneira que tiveram os filhos. Referência do versículo 17, livro de Jó, capítulo 42, versículo 9 e 10. Contexto da palavra: Deus manda os inimigos de Jó ir ter com ele e oferecer sacrifício. Versículo 9. Então foram Eleazar, Temanita, e Biodade, Suíta, e Zofar, o Naamatita, e fizeram como o Senhor lhe disseram. E o Senhor aceitou a face de Jó. Contexto da palavra: Deus confere a Jó o dobro da prosperidade que antes tinha. Versículo 10. E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou Jó outro tanto em dobro, tudo enquanto Dante possuía. O versículo 18 do capítulo 20 de Gênesis. Por quê?
O Senhor havia fechado totalmente todas as madres da casa de Abimeleque, por causa de Sara, mulher de Abraão. Referência do versículo 18, li de Gênesis capítulo 12, versículo 17. Contexto da palavra: Abrão desce ao Egito, versículo 17. E feriu, porém, o Senhor a Faraó com grande praga e a sua casa por causa de Sarai, mulher de Abrão. Este foi o livro de Gênesis, capítulo 20, do versículo 1 até o versículo 18. Bíblia João Ferreira de Almeida, corrigida fiel, com contexto e com toda a referência das palavras. No versículo 2, havendo Abrão dito de Sara, sua mulher, é minha irmã, e ouviu e enviou Abimeleque, o rei de Gerar, tomou a Sara. Que vergonha para esse rei. Ainda falar ainda que ele era inocente. Um homem mexer com a mulher do outro era inocente? Não, isso é errado, Abimeleque. Mexer, para você falar que é inocente, que tomou com a mulher porque não sabia que ela era mulher do profeta Abraão. Isso aí você está errado. O homem não pode mexer com a família dos outros, não. Não pode mexer, ele é casado, não pode mexer com mulher de ninguém, nem com moça. Ele tem que viver uma vida de santificação. Isso aí não agrada ao Senhor Jeová, não. E Abraão não pegou mentira, ele falou a verdade mesmo, que a mulher dele era irmã dele por parte de pai. Naquela época era permitido fazer esse casamento. E no caminho eu já tinha até combinado isso aí, ó. Quando chegar lá, o rei vai querer levar você lá para o palácio dele para poder ficar com você. O Sara. E aí você vai falar com ele que você é meu irmão. Você não está pegando mentira. Tá bom? Você falando com ele que você é meu irmão, você vai proteger minha vida. Porque ele não tem temor a Deus. Vai querer ficar com você e vai querer me matar eu por causa de você. Porque você é muito bonito. Então você fala com ele que eu sou seu irmão, você não está pegando mentira, você está falando a realidade, que realmente você é meu irmão, mas não por par de mãe, você é meu irmão por par de pai. Mas no tempo de hoje não tem coragem de fazer isso não, de jeito nenhum. Casar com a própria irmã só por causa que ela é de parte de pai, de jeito nenhum, nem nada. E o versículo 4 diz assim: mas Abimeleque ainda não se tinha chegado a ela. Por isso disse o Senhor: matará também uma nação justa? E ele falando que ele é justo. Um homem que mexe com a mulher do outro, ele é justo? De jeito nenhum. De jeito nenhum. E o versículo 5 ainda diz assim: ele não me disse mesmo que é minha irmã? E ela também disse: é meu irmão? Em sinceridade do coração e pureza das minhas mãos, tem feito isso. Olha só que Abimeleque falou. O que ele falou no versículo 5? Não me disse ele mesmo é minha irmã, ele também disse é meu irmão.
em sinceridade do coração. E que sinceridade do coração o quê? Um homem que mexe com a família dos outros tem sinceridade no seu coração? De forma nenhuma, Abimeleque, você fez errado mesmo. O Senhor podia ter castigado, podia ter feito uma coisa pior, mas Ele teve de misericórdia e impediu de você tocar nela. Por isso que você não tocou nela, mas se não fosse o Senhor Jeová que não tivesse permitido, que não tivesse tocado em você, você tinha ficado com a mulher de Abraão. Mas foi Deus que impediu, foi o Senhor Jeová que impediu de você não fazer isso. E você falar que é na sinceridade do seu coração. Ah, rapaz, sei lá se um homem que mexe com a família dos outros tem sinceridade no coração. Tem sinceridade no coração não, rapaz. Um homem que tem sinceridade no coração não mexe com a família dos outros, não. E o versículo 6 diz assim, e disse, Deus em sonho, bem sei que na sinceridade do teu coração fizeste isso, e também eu te tenho impedido de pecar contra mim, por isso te não permiti tocá-lo. O Senhor impediu Abimeleque de fazer relações sexuais com a mulher de Abraão. Mas se não fosse o Senhor que impediu dele fazer isso, ele tinha feito. E ele falar que com sinceridade do coração, Abimeleque, vai converter primeiro, rapaz. Você tinha de converter primeiro, depois para você falar isso aí. Homem que tem sinceridade no coração não mexe com a família de ninguém, não. Ele teme ao Senhor Jeová. E como é que você está falando que é na sinceridade do seu coração? E o versículo 7 diz assim, agora, pois, restitui a mulher ao seu marido, porque profeta é, e rogará por ti para que viva, e porém, se não ele restituir, sabe que certamente morrerá, tu e tudo que é teu. Está vendo, Abimeleque? Se você não devolvesse a mulher para Abraão, você ia morrer, e todos os seus servos iam morrer também, por causa da sua safadeza, mexer com a mulher de um homem que serve a Deus. Nem que não serve, você não podia mexer, não. De forma alguma, não. E o versículo 8 diz assim, e levantou Abimeleque pela amanhã de madrugada, e chamou todos os seus servos, e falou a todas essas palavras em seus ouvidos. E temeram a muitos daqueles varões. Tá vendo? Ele foi contar aos seus servos o que fez, aquele safado, o que fez ainda. Ele deve que pensou assim, Abraão me sacaneou eu, falou que Sara era irmã dele, por isso que eu levei que a mulher lá para o meu palácio, eu falei com vocês para levar ela lá para o meu palácio, para ficar com ela. Ele falou que era irmã dele, e ela também confessou que era irmã dele, por isso que eu fiz isso. Ele quase que Abraão fez morrer todos vocês, com a mentira que pegou. Foi Deus que tocou no meu coração para não fazer isso, não tinha feito. Ele comentou isso com o seu servo dele. Ele comentou isso. Mas que o Senhor Jeová abençoe todos nós, que nós nunca pensa ter um espírito desse no nosso coração. Nem pensar
ter um espírito desse no nosso coração. Que o Senhor nos livre desses pensamentos, para que a nossa santificação na obediência da palavra dele permaneça para sempre. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Fica todos com o Senhor Jeová, que o Senhor livre nós de todos os mal, em nome do Senhor Jesus. Amém.